Fala, meus queridos capixabas, está no ar mais um episódio do nosso Capixaba Cast, o podcast do Orgulho Capixaba. Exatamente. Hoje a emoção, pelo menos da minha parte, que é um convidado muito especial. Falei da minha parte porque eu, pessoalmente, tenho uma história de parceria de um longo tempo com essa pessoa, que é o nosso convidado, Glaucio Siqueira. Bem-vindo, mestre Glaucio. Bem-vindo, Glaucio. Bacana, fico muito feliz, né, de poder ter esse momento, né? E como a gente falou agora há pouco, né, quando a gente olha para um estudante que hoje é um igual como a gente, mas um dia foi meu aluno, então fico muito feliz com isso. Coisa boa. Tem tudo a ver, Charles, com o Orgulho Capixaba. Acho que sim, o Orgulho Capixaba são histórias, né? Pessoas que fazem a diferença. O Glaucio já é um capixaba, que já está aqui desde 97, que você falou, né? Então, a história que você construiu aqui no Espírito Santo, eu falei que vou deixar o Charles falar mais com você hoje, porque se eu for falar com você, mas só para contextualizando, o Glaucio é meu professor, meu contador, é uma pessoa que me acompanha há um bom tempo, viu a chegada da minha história em Vitória, aprendi com ele lá na faculdade, então eu tenho uma história pessoal muito próxima a ele, mas hoje vamos falar sobre o seu trabalho, sobre as suas empresas, explorar tudo isso para que todos vocês possam conhecer um pouco mais de Glaucio Siqueira também. Exatamente, Glaucio Siqueira é um grande empresário da contabilidade aqui no Espírito Santo e trouxe um conceito aqui pra gente que é a gestão super simples, que é o nome da sua empresa, o seu grupo de empresas que tem aqui em Vitória, tem em Venda Nova, tem polo lá em Manaus. Não é isso? Tem ponto de atendimento em Manaus também e já está dominando o Brasil com a contabilidade digital, a primeira contabilidade 100% digital do Brasil. Que orgulho capixaba, hein, Lucas? Exatamente. Às vezes é até difícil contar isso, porque como nós não somos um nome com a projeção, às vezes, de alguns escritórios que tem grandes investidores, o pessoal imagina que outra contabilidade foi a primeira digital, mas a gente foi o primeiro, há mais de 20 anos, a gente trouxe conceito. E quando a gente trouxe conceito, isso era uma quebra de paradigma violenta. Porque, né, o contador é aquele cara que pegava aquela pilha de papel, o escritório contábil, metade dele é arquivo, né? Eu falo que não tem espaço, né? Aquele monte de papel, o contador é aquele cara com um monte de papel atrás dele, na frente dele, você nem vê. E nós trouxemos a ideia de digital. Mas isso tudo é alicerçado mais numa filosofia. Tem muito mais a ver a filosofia do que o fato de ser digital. Ser digital era para poder haver mais tempo para atender o cliente. Isso, otimizar, né? Otimizar esse atendimento, ter mais qualidade, fazer a pessoa se sentir mais acolhida quando vai ao escritório contábil e não se sentir num espaço que parece uma repartição pública, né? Desconfortável. Então, a gente queria outro conceito. E aí, a gente está alicerçado em dois grandes princípios, né? Há dois princípios que norteiam a gente. O primeiro é transformar o complicado em simples. Aí vem o nome. O segundo é fazer o nosso cliente dar certo. Tá a grande diferença. Incrível, né? Eu anotei esses pontos aqui que ele acabou de citar. É uma aula. E eu lembro que quando eu conheci, né, a gestão super simples, eu vi isso como inovador, porque a percepção que a gente tem sobre contabilidade é uma coisa bem formal mesmo, né? E dá resultado. E inovou no Brasil, lançando esse formato que hoje está crescendo cada vez mais, né, Glaucio? Hoje todo mundo entende que é digital. Depois a gente teve o episódio aí de 2020, eu não gosto de falar o outro nome. O episódio de 2020 que todo mundo viveu, que obrigou o trabalho home office e que a gente estava preparado. Digital não muda nada, você só troca o local, liga, conecta o computador na internet, beleza. E nós pudemos fazer a transferência de toda a equipe. Naquele momento eram 38 colaboradores. Hoje já são 50, né? Naquela época, com 38 colaboradores, a gente mudou em 24 horas. Já estava preparado, né? Eu gostei. Mas você falou que o nome que você usou do desafio que nós tivemos em 2020. O desafio de 2020. O episódio. Vamos aplicar isso. Isso aqui já é uma aula para a vida. Eu adorei, vou levar isso para a vida. Porque toda vez que a gente fala, a gente acaba remetendo às emoções que é aquilo que nós vivemos. E lembra de tudo. Total. Não usar o nome, a mente não resgata as emoções. Achei isso maravilhoso. Inclusive até o dinheiro é digital, né, Glaucio? Quando você fala no mundo digital hoje, não tem como mais não ser digital, porque o seu dinheiro, inclusive, é digital, imagina os outros trabalhos não serem também. Isso é interessante, né? Porque hoje quase que ninguém carrega dinheiro no bolso, né? Isso quando eu me deparo com umas situações engraçadas que não tem tostão no bolso. Até que já passei por isso. Os pedágios hoje já atualizaram e aceita Pix, porque eu já parei em pedágio porque eu não tinha dinheiro na carteira. Eu já passei vergonha de chegar a um local e tinha que pagar e só aceitava em dinheiro. Só aceitava ali, né? Não tinha nota ali, não tinha nota. Isso é muito bacana. Mas uma coisa que eu admiro muito, Glaucio, antes de a gente vai entrar aqui um pouco da empresa, é o quanto que você é antenado a esse mundo. Né? O mundo digital é um dos avanços que o mundo viveu. O mundo 4.0 hoje é 100% digital. Mas quanto que você, desde quando eu aprendi com você como professor, depois como seu cliente, como seu parceiro profissionalmente, como que você se mantém antenado. E você vai lançando novos projetos.
Sempre foi uma premissa sua estar antenado ao mundo? Então, eu até brinco que eu sempre fui nerd, né? Eu era nerd Boa. de carteirinha, adorava ler, tinha até meu pai, por ter sido policial militar, uma formação diferente, ele inclusive se incomodava quando eu era criança. Pô, larga esse livro, você não para de ler livro, né? Uma coisa que hoje o pai tá lutando para que o filho pegue um verdade. livro, né? Aham. Meu pai sofria de ver eu ler tanto. Mas eu sempre gostei de alguma coisa que eu acho que é um insight para todo mundo que tá ouvindo a gente. Cara, vocês precisam, que a gente fica assistindo muito drama da vida atual. Muito, muito. As pessoas assistem novelas, sem demérito a quais sejam os canais que você escolhe, mas assiste novela, assiste a vida atual. Eu sempre gostei de ver ficções científicas de boa qualidade. Elas são um prenúncio do futuro. Quando o telefone celular chegou no mercado, e foi um dos primeiros, eu tive um telefone que é anterior ao tijolão. Depois Nossa, eu conto do existiu um telefone. antes? Existiu um antes. Eu não sabia disso. Eu tive esse antes. Era tão grande que tinha uma sacola de transporte. O meu telefone era numa sacola. E eu consegui, era uma atração, né? Quando você atendia um celular no meio da rua, dava plateia, as pessoas queriam ver o que estava acontecendo. Mas aquilo para mim era natural porque eu já via nas ficções científicas. Então, e como é que eu vou olhar para frente de novo? Cara, pegue os melhores autores da ficção científica e se inspire neles, que eles vão te dar um caminho do futuro, né? Hoje, por exemplo, está acontecendo um monte de transformação, esse mundo digital, esse mundo das telinhas. O mundo das telinhas, a gente já via em ficção científica do final da década de 60. O Star Trek é um bom exemplo que não parou, tá até hoje se produzindo. Tanto é que agora você pode encontrar aí no Netflix, no Amazon, né? na Prime, você vai achar essas séries sendo produzidas, remakes novos, e você começa a olhar e falar, cara, esse futuro está sendo desenhado, né? Eu estou olhando projeções desse tempo. Então a gente precisa, porque se eu não me antecipo, eu estou sempre correndo atrás. E a pior frase que eu ouço de todos os empresários é, eu estou correndo atrás. Se você está correndo atrás, cara, você já está em segundo lugar. Verdade. Então, como é que você vai fazer para que corram atrás de você? Quando você for fazer alguma coisa, pô, aquele cara lá é que fez primeiro. Então, eu sempre entendi que isso é necessário, né? Em todos os momentos da minha vida, desafiadores, eu contei um pouquinho aqui dos momentos que eu já vivi, já passei drama, já perdi tudo que eu ganhei, Ele dá um filme recuperei, tem uma Dá história pra fazer que um é um filme. documentário aí. Mas o legal é você projetar para frente. Cara, por exemplo, como vão ser os próximos 5 anos? Se eu ficar olhando para o que está todo mundo fazendo agora, eu vou ficar igual. Então eu preciso pensar para frente. E isso vai garantir que eu nunca fique sem lugar no futuro. Exato. Porque quanta gente ficou pelo caminho desempregado, o empresário que não se reestabeleceu, ele tem um negócio que não vai existir mais. Então como é que eu olho 5 anos para frente? Eu preciso de inspirações. Eu adoro a literatura de ficção científica que ajuda muito nisso. Isso eu não sabia, eu convivo com ele há anos, né? Mais de 20 anos de convivência com você. Eu não sabia o quanto que os filmes já te... E faz sentido, Charles, porque aquilo que a gente vive hoje é um momento que parecia utopia, né? Sim. Eu não imaginaria que a gente estaria falando com as pessoas à distância, mandando áudio. Videochamada, né? E você falou uma coisa que mexeu muito comigo, porque é muito recente tudo, né? O mundo, ele veio num nível... houve uma época que as coisas foram acelerando de uma velocidade. Quando eu falo assim, ele é da época antes, eu nem sabia que tinha antes do tijolão. O cara é novo e tá aqui já vivendo esse processo. E quantas pessoas da mesma idade que eu, né? Eu tenho 56 anos, as pessoas da mesma idade mal conseguem fazer um saque eletrônico no banco. Não, né? Então, foi esse o motivo da pergunta que eu fiz a você, porque você vem de uma geração que não é da geração 100% antenada, que vivia essa tecnológica, e eu fiquei encantado como que você fez assim. Por exemplo, eu vou fazer uma reunião com ele online, ele é todo prático, ele tem isso, e eu não sabia que você já tinha desde da sua essência, da sua história, já essa programação de olhar para o futuro. Né? A gente estava vendo outro dia, o Charles, que é da área do marketing também, uma das atuações dele, sabe muito disso, ele falando sobre o TikTok, né? Que o mundo tá lá, como as pessoas estão vendendo lá dentro também, então que os jovens estão lá. E ele falou assim, ó, se você quer olhar para o futuro, tem que olhar onde os jovens estão. Então, assim, não estou falando de fazendo aqui apologia a uma rede social, mas como que a gente precisa estar antenado mesmo. Em todas, né? Em todas, faz muito sentido. Analisar todos os cenários. E agora trazendo o grupo, né, o GSS, você hoje gerencia uma base de 50 pessoas em todo o grupo, né? E atende todo o Brasil. Qual o seu maior desafio nessa gestão a nível nacional? Então, hoje a gente tem um desafio sempre, né? Acho que qualquer empresário responderia que o primeiro desafio é gente. Exato. E se há uma dificuldade hoje, é inspirar as pessoas a elas tirarem o melhor delas. E por mais que a gente trabalhe esse processo de inspiração, onde o Lucas faz muito fortemente, eu faço no dia a dia ali com as pessoas, eu ainda vejo que as pessoas não se tocam a elas mesmas. As pessoas não têm um olhar para dentro e falar, cara, eu posso ser melhor. Nós temos uma sociedade que entregar só o mínimo
já é suficiente. E isso me entristece profundamente, como pessoa humana, não mais como empresário. Porque eu olho para as pessoas que podiam ser mais e elas não querem, né? Então, assim, por isso eu acho que o trabalho que o Lucas faz é fundamental. A gente precisa ver se essas Despertar pessoas essas pessoas. despertam, cara, Exato. né? Então, assim, se tem um maior desafio hoje, é eu fazer as pessoas sonharem junto comigo, em ser grande, em ser maior, em ser mais, né? Tanto é que eu tenho um processo que eu realmente eu chamo pessoas que são funcionários a serem sócios do negócio, né? 3 deles hoje são ex-funcionários, são atuais sócios, né? Uhum. E é isso que eu queria deixar como legado. Outros, né? Tem outros negócios nossos associados, BPO financeiro, empresa de venda por marketplace, os negócios que a gente vem montando, eu também quero pessoas lá. Mas eu quero pessoas que tenham principalmente a mesma inspiração visionária de ir para frente, de estar à frente do seu tempo. E a gente sofre com isso, porque é muito difícil fazer, O né? maior desafio é treinar pessoas, encontrar talentos. Exatamente. E né? pessoas com esse princípio e que absorvam essa cultura. Quando a gente fala, olha, eu quero transformar o complicado em simples e fazer as empresas darem certo, eu não estou só num discurso vazio, eu quero que isso seja verdade. Lógico, E claro. para isso, até se a empresa precisar ter prejuízo, ela vai ter para gerar esse resultado, porque isso vai garantir que eu sempre tenha negócios futuros. Mas nem todo mundo compra essa ideia tão facilmente. Uhum. Então você tem um desafio de superar isso aí. Faz todo Bacana, sentido. não é, E que Lucas? aula, hein? Você viu, né? Aprendi bem ali, porque a aula dele, o Glaucio sempre ensinou muito desse formato. Ele vai contextualizando, vai levando a gente a entender. E ele falou uma coisa muito forte, assim, sobre inspirar as pessoas a sonhar com a gente, né? Assim, entender o sonho dessas pessoas também, né, Glaucio? Porque de uma pessoa me contratou lá em Vila Velha e falou assim: eu vim aqui porque meus funcionários não sonham comigo. Mas quais são os sonhos deles? Aí, às vezes, a gente vê, que já aconteceu muito comigo como empresário, que o meu sonho é aqui e a pessoa tá sonhando aqui. Então, se não houver um Isso. nivelamento, colocar todo mundo na mesma página, né? E a gente acaba não Esse nivelamento ele é importante. Agora, o que é mais dolorido é a pessoa não querer ser mais do que ela já é. Ela tá Uhum. conformada. Porque, tá bem aqui, deixa eu ficar no meu Ela cantinho. vai. Isso é muito dolorido para quem sonha. Exato. Porque você olha para a pessoa e fala, que vida que ela vai ter, Uhum. né? Quando chegar nos últimos dias dela, ela vai olhar para trás, pô, não fiz nada. O que eu podia ter feito? Uhum. Então, assim, eu falo que você é bacana, quando você chega ao seu final da sua vida, você olha para trás, cara, você não tem nada para se arrepender. Até das coisas que deram errado, mas eu fui lá e fiz. Exato. Agora, eu não tenho nem história. No meu último dia, dizem que quando a gente entra no túnel da morte, né? E eu até brinco, eu tive uma experiência de quase morte, chamam de EQM, eu tive Você essa teve aí, EQM? já Eu sabia. tive. Aí a gente entra no tal do túnel. Eu vi o túnel, Ainda bem né? que você voltou, né? Mas Graças. o túnel eu não me queria naquela hora. Tive essa experiência aí. Mas dizem que no EQM, quando você tá rodando no túnel, sua vida passa Na na sua cabeça. cabeça. Eu imagino que eu vou ter um túnel bem longo para ver a vida toda. Aham. E essa pessoa, será que vai ter um túnel curtinho, né? Que não vai ter muito para né, trazer? E é tão forte isso, Glaucio, porque houve um momento que a gente chamava isso muito de motivação. Hoje não é motivacional mais. Não. Hoje é uma necessidade. Se nós não pararmos para desacelerar, entender qual é a missão de tudo, o que é que eu estou construindo, o que eu mais atendo hoje são multi-empresários, né? Grandes autoridades, ou juízes, eu atendo como mentoria lá no meu escritório, pessoas que estão com ausência disso, estão no auge da carreira, estão no melhor faturamento financeiro, mas essa história não está sendo bem, não tem um significado. Então eu falo assim que durante um bom tempo eu relutei muito quanto ser treinador, porque eu tenho pavor de coach, não tenho nada contra, mas eu não sou coach, não é a minha área, e eu venho de um trabalho de despertar as pessoas a darem esse significado. E quando ele fala, aprendendo com você, que eu sou seu aluno sempre, faz mais sentido ainda, isso é muito bom. E a gente tá aí, vivendo no dia a dia, isso aí. Tanto é que tantos colaboradores meus já passaram, né? Pelos encontros contigo também, mas é um volta e meia me despertar chama lá, contínuo, é necessário, presente. realmente. Volta lá, hein? Volta lá. É isso aí. Meus amigos, Lucas, eu acho que esses episódios do Orgulho Capixaba tem que ser de 30, 40, 50 minutos, porque passa muito rápido. Exatamente. Né? No piscar de olhos, já acabamos o primeiro. Já acabamos o primeiro bloco e, no segundo bloco nós vamos entender um pouco mais sobre questões de futuro, né? O nosso convidado que fala muito sobre tecnologia, sobre gestão digital, né, da contabilidade digital. Quero entender o que Glaucio tem para trazer para a gente no segundo bloco. Estou curioso. Conhecendo o Glaucio, ele sempre tem novidade para a gente. No próximo bloco, certamente vamos contar aqui para vocês. Já a gente volta. Valeu.
Já estamos de volta com o nosso Capixaba Cast, o podcast do Orgulho Capixaba, e hoje Glaucio Siqueira, um dos maiores administradores de contabilidade do Brasil, e é capixaba. Não é isso, Lucas? Que orgulho, hein? Exatamente, com uma atuação gigantesca aqui no nosso estado, cada vez mais crescendo, e agora a gente quer saber as novidades que vem aí, ó. Tem projetos Então, novos. a gente tem muita coisa, né? Principalmente olhando de novo para o futuro. Vamos olhar para frente. O que vai acontecer nos próximos 10 anos no mercado contábil? Eu não preciso mais do contador que está aí. Tem que ficar claro isso. E isso, a maior parte dos profissionais dessa área não entendem. A gente fica hoje muito falando, o pessoal está falando de inteligência artificial, isso aí já estava acontecendo na década de 90. Apenas que culminou agora com o autodesenvolvimento, com linguagens mais sofisticadas que permitem funções. Então, há uma tendência natural de que esse contador, que é o cara que apura impostos, ele não vai ter mais função. Porque isso vai ser automatizado. Inclusive, a proposta de reforma tributária, que está aí transitando, ela tem por meta, em 10 anos, fazer com que o seu imposto chegue automaticamente pela própria Receita. Então, não vai fazer sentido o contador que te apura imposto. Então, cada vez mais eu preciso do cara analista, que olhe para dados, que olhe para sua empresa e consiga dizer o que tem que ser feito. E esse profissional nós não temos hoje. Nós vamos precisar de muito mais gente nesse sentido. Então, quem está na área tem que ficar antenado a isso. Nós temos um olhar muito grande para isso. Hoje o meu escritório, depois da folha de pagamento, mas quase empatado com a folha de pagamento, é o nosso custo de software hoje. A gente tem um investimento absurdo em software. Né? Posso até expressar aqui alguns números. Hoje são quase R$15 mil por mês em software. Investimento altíssimo. Investimento mensal, afora, eu não estou colocando aí custos de implantação, de horas de treinamento. A mensalidade, né, do software. Muito escritório não consegue ter isso de faturamento. A gente tem que fazer um investimento desse para manter, né, antenado com o que está acontecendo. Mas eu vejo que as ferramentas que eu tenho hoje são muito menores do que a IA vai oferecer para a gente nos próximos 5 anos. E certamente vai oferecer uma automação absurda nos processos de apuração de impostos. Acredito também que, apesar de um certo retrocesso nesse momento no Brasil, mas acredito que nós melhoraremos o processo trabalhista para ele simplificar um pouco mais. E aí, com tudo isso, quem é o profissional que vai estar na contabilidade? É o cara que tem que olhar para sua empresa e ajudar você a dar certo. Já estou com isso no slogan. Porque não vai ter sentido. É bom lembrar, e eu tenho que olhar para o lado de fora, lá em outros países, não é comum você ter um contrato recorrente com um contador. Você tem um contrato por necessidade. Eu vou chamar um contador para olhar meus custos. Para resolver isso. E traz e ele vem. Trazer Mas essa consultoria. Exatamente. Esse modelo brasileiro que todo mês você paga o contador, é um modelo que foi criado dada a burocracia e a complexidade da estrutura tributária brasileira. Mas na medida que mudar, eu tenho que estar pronto para isso. Olha só, e a gente pensa muito sobre isso, não só na área da contabilidade, mas muitas áreas, né, Lucas? A inteligência artificial vem para substituir os profissionais que não se atualizarem. Até na minha, do marketing digital, hoje, para fazer copy, legendas para postagens, nós temos o ChatGPT, que ainda não está 100% orgânico ali, né? Até porque é um robô, mas a gente vai precisar de operadores de ChatGPT daqui a pouco, pessoas que saibam usar a ferramenta, né? E essa é uma pergunta fantástica. E aí, como é que você vai competir com tecnologia? Ou você vai ser muito melhor, ou a tecnologia te supera. Boa. Exatamente. Né? Então, Boa. porque, olha só, eu preciso de um profissional de marketing para quê? Ele tem que estar além do que a ferramenta me entrega. Isso aí. Caso contrário, eu só contrato a ferramenta. Exatamente. Eu vou precisar de um contador para quê? Contrato a ferramenta, não tô mais do contador. Então, isso é uma ameaça a todas as profissões que as pessoas enxergam de forma muito pequena hoje. Às vezes, até no seu meio, a área de marketing, eu fico surpreso como vários profissionais estão colocando na proposta de serviço, olha, a nossa empresa usa inteligência artificial. E eu já tive esse processo, e aí eu perguntei, bom, se você contrata, para que eu vou te contratar? Então, eu já vou direto lá no ChatGPT e pago a mensalidade. Lógico. Cadê a inteligência humana ali do negócio humanizado? A proposta dele, ele quer mostrar a IA que ele tem. Imagina se eu colocar, não, nossa contabilidade funciona em IA. Pô, então deixa que eu mesmo contrato. Na verdade, Glaucio, as pessoas, a maioria delas estão ficando robotizadas, né? Elas estão se tornando, querendo ser uma inteligência artificial e não são. Acho que essa experiência que a gente precisa criar, que é muito além da tecnologia, vai ser o grande diferencial. Exatamente. Primeiro ponto, que no meu ponto de vista, é entender que eu preciso estar antenado a isso. Ou abre a mente ou abre uma cova, não tem outro caminho, ele tem que adaptar. Segundo, entender o que eu posso fazer além do que a tecnologia propõe. Então, muito bacana essa reflexão. E se é uma coisa que o mundo atual vai cobrar de todos os seres humanos,
humanos é o trabalho intelectual. O trabalho braçal, ele foi lá no século XIX, foi no século XX, que foi agora mesmo, né? Sim. Nós acabamos de entrar no XXI, foi agora mesmo, ainda era braçal, mas a nossa sociedade hoje não tem quase nada de braçal, cara. A gente até, por exemplo, obra, que é um setor que eu conheço bastante, construção, nós estamos tendo mecanizações de quase Eu fiquei tudo. encantado do agro, né? Que tá cada vez maior. O agro é tá totalmente fantástico. Como que até mecanizado. os agrônomos, tanto quanto que a tecnologia ajuda a medir não sei o que da terra e tal. Isso. Fala, gente, como que o mundo literalmente Exatamente. mudou. Então nós precisamos dessas pessoas colocando a mente para funcionar e a capacidade intuitiva. Porque o que é impossível, em todos os sinais que a gente tem para os próximos 50 anos, posso garantir, é que não vai ser possível na inteligência artificial colocar a intuição. Porque esse E é nem um sentimento. componente, Sentimento. é o sentimento, talvez até parecer que sente. É, o sentimento Muita gente Parecer, apaixonando né? pela Alexa, né? Eu vi no internet um dia que o cara acabou a energia e o cara entrou em pânico porque a Alexa não estava funcionando. Falei assim, as pessoas estão tão carentes que eles estão, né? O Já cara- começa. companhia, né? Mas até pode parecer, né? Eu brinco que de vez em quando tô lá do carro dirigindo, aí eu vou e aciono lá e falo assim: e aí, como é que você tá hoje? Eu faço essa pergunta lá e eu já vejo umas respostas curiosas, né? Da ferramenta do Google. É muito interessante. Mas assim, o que eu tô preocupado é como é que eu vou estar à frente, sabendo usar essas ferramentas, mas utilizando aquelas capacidades humanas que o equipamento não vai me dar. Exato. E é isso que vai colocar qualquer negócio à frente dos outros. Eu acho que assim, essa experiência está muito, que hoje eu falo de atendimento humanizado, gestão humanizada, tudo está pautado por essa área, né? É resgatar, né? Com esse desafio que nós tivemos, que adorei aprender com você agora, as pessoas avançaram muito no termo tecnológico digital, mas acabaram esfriando um pouco também, né? No Sim, sentido do tiraram. contato. Então é importante resgatar e encontrar o meio termo aí, né? Exatamente. Sem dúvidas. E agora, para a gente chegar numa reta final da nossa entrevista, Glaucio, o que te inspira hoje, com toda a sua carreira, com todos esses 10 anos de mercado da GSS, o que mais te inspirou? Então, o que me inspira é sempre as histórias das pessoas, ajudar as pessoas, perceber que há problemas maiores que o meu. Quando você ouve muitas pessoas, você percebe como há problemas e como nós só construímos soluções em sociedade, em grupo. Hoje eu conduzo uns projetos imensos de atendimento a empresários e é sempre no modelo colaborativo, várias pessoas juntas ajudando uma a outra. Eu acredito que o que me inspira é um raciocínio que eu trago há 20 anos, que agora fica mais forte, de que nós temos que parar de pensar num ambiente concorrencial, onde todo mundo é meu concorrente, e mudar para um modelo cooperativo, onde eu ajudo os outros a dar certo e aí eu também vou dar certo. Ótimo. E acredito que nós estamos chegando como sociedade nesse modelo, e eu acredito que nós temos um escritório de contabilidade, precisamos de outras contabilidades que precisam pensar como a gente, que se cooperando, todas teriam aí, porque há espaço e há necessidade de mais gente. E é no modelo cooperativo que a nossa sociedade vai se desenvolver. Uau! Que isso! Rapaz, Que olha, aula, hein? eu já tenho que deixar o convite para o próximo parte 2, Vai porque ter que ver. não tem como. Eu sou muito fã dele, né? Você nem me disfarço isso. Aprendi muito com você, Glaucio, sabe disso. Minha grande referência de vida, né? Eu generalizando aqui na fala, ele tem um papel quase paternal, assim, na minha vida, sabe? Porque lá na faculdade, quando eu cheguei lá, ele me acolheu. Quando eu vim para Vitória, ele me acolheu. E em todos os momentos da minha vida, ele está junto ali. Certo. E ele é isso. Vocês estão assistindo agora, Glaucio Siqueira é isso, ele é muito maior que isso, na verdade, né? Um cara que tem um conhecimento, tem uma sabedoria, honesto, humano, dedicado. Isso pra mim é ser orgulho capixaba, sabe? O orgulho capixaba tem essa essência aí. Coisa boa. E, Glaucio, dá para ver essa conexão entre vocês dois e é um prazer te conhecer pessoalmente. Você que faz a contabilidade de muitas empresas do Brasil afora através da GSS. Eu tenho certeza que você tem um recado bacana para dar para quem está assistindo pra gente, o nosso episódio. Então é isso aí, né? Eu acho que depois de todo esse papo, né? Eu acho que mais do que a gente ter a contabilidade, ter os negócios, o recado que eu quero deixar é, cara, você está satisfeito com só onde você chegou? Porque eu preciso de colaboradores, eu preciso de gente que possa ser sócio, que queira ir além. Então, comece a olhar para dentro de você e fala, eu quero ser só isso ou eu quero ser mais? Se mais gente acreditar pode ser mais, nós vamos ter um ambiente de negócios melhores, empresas mais lucrativas, e a gente vai entender que o nosso cenário brasileiro e o cenário mundial vai poder ser muito melhor. E é isso que eu gostaria de vocês. Pronto. Maravilha! É sobre isso, Lucas. Orgulho capixaba cumprindo mais uma vez seu papel.
trazendo um real orgulho capixaba aqui para compartilhar esse conhecimento com a gente. É aquela sensação, Charles, que estamos no caminho certo, né? A gente, quando nós criamos essa empresa, a gente criou com esse único objetivo, evidenciar e conectar capixabas que fazem a diferença, né? Inclusive, ele é o contador do Orgulho Capixaba. É verdade. Que bom estar aqui com a gente. E é muito importante vocês que estão nos assistindo acompanhar atentamente os episódios, cada vez mais, né, Charles? Traremos pessoas aqui com essa essência, com esse conteúdo, para que você se sinta inspirado aí também. Exatamente. Glaucio Siqueira, muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Valeu. E você aí de casa, fique de olho, porque toda quinta-feira nós temos um episódio novo do nosso Capixaba Cast aqui no nosso canal do YouTube, Orgulho Capixaba, e também no Spotify. Você que gosta de ouvir dirigindo, né, ouvir fazendo uma academia, então aproveite aí o nosso Spotify também, muito conteúdo significativo para você. Eu quero te lembrar, te convidar a se inscrever no nosso canal no YouTube, aqui também, acompanhando, se você está para o Spotify independente, vai lá no Instagram, @Orgulho Capixaba Oficial. Vamos evidenciar cada vez mais para o Brasil que seremos, sim, protagonistas da federação, com esse único objetivo, a partir da evidência e da conexão. Glaucio diz brilhantemente que o termo agora é cooperativo e não competitivo, né? Então esse é o nosso objetivo aqui também, e você se inscreva, acompanhe, toda quinta-feira às 20 horas tem episódio novo. E nós temos uma frase para encerrar, Glaucio, que o show está apenas começando. Um abraço. Valeu! Tchau. Maravilha!